Então, boa tarde. Eu vou, como o Marcos disse, falar um bocadinho sobre acessibilidade e como integrar um processo baseado em empatia nas equipas de software. E, portanto, esta talk basicamente vai ser dividida em 4 partes. Vamos falar um bocadinho sobre algumas preconceções, erradas ou não, é isso que vamos ver, relacionadas com a acessibilidade. E depois vou-vos dar algumas dicas de como começar a integrar isso no nosso processo. Então, a primeira concepção que as pessoas têm sobre acessibilidade é que só beneficia uma parte muito pequena dos nossos utilizadores ou das pessoas no geral. E então eu quero começar por perceber o que é uma deficiência, quantas pessoas é que engloba, quantas pessoas é que beneficia, e antes de mais, quantos de vocês aqui é que têm alguma deficiência ou tiveram uma deficiência ou vão ter uma deficiência ou uma limitação? Sim, quem de vocês é que tem uma limitação ou já teve ou vai ter ou... Ok, 2. Vamos ver então. Então nós conseguimos separar as limitações em 3 grupos. As permanentes são aquelas que nós nos lembramos sempre quando falamos de acessibilidade, são doenças, são limitações das quais nós não recuperamos, vivemos com elas normalmente a vida toda ou podemos ganhá-las por causa de algum acidente ou uma doença ou assim. E muitas vezes também são aquelas que trazem mais dificuldades. As temporárias são também limitações, mas das quais nós podemos recuperar, ou seja, se nós tivermos um acidente e partirmos um braço, essa vai ser uma limitação temporária. Durante algum tempo isso vai tornar mais difícil que nós completemos as tasks do que outra pessoa que não tenha um braço partido. E as limitações contextuais normalmente têm uma origem não em nós, não no nosso corpo, a maior parte das vezes são geradas pelo ambiente na qual estamos a usar a tecnologia. Ou seja, já todos nós tivemos alguma dificuldade relacionada com isto. Por exemplo, usar os nossos computadores ou os telemóveis na rua durante um dia com muito sol, torna-se muito difícil ver o ecrã. Ou tentar ver um vídeo e não conseguimos ouvir o som porque estamos num sítio com muito ruído. E onde eu quero chegar é, antes de mais, 15% da população é estimado que viva com uma deficiência, com uma limitação permanente. 15% da população é mais do que utilizadores de Internet Explorer, by the way. Não sei quantos de vocês é que suportam Internet Explorer, mas... além disso, esta percentagem tem vindo a subir. Em 40 anos subiu 5%. E isto tem a ver essencialmente por causa de termos uma população envelhecida. Como vocês sabem, à medida que envelhecemos, vamos perdendo visão, vamos perdendo controlo muscular, tudo isso, e isso cria-nos limitações. Ou seja, quando nós preparamos os nossos produtos para acessibilidade, é uma boa prática, porque eventualmente mais pessoas vão precisar deste tipo de suporte. Além disso, quando nós nos preparamos para as pessoas com limitações permanentes, todas as pessoas beneficiam. Por exemplo, pessoas que são daltónicas e a nossa aplicação está preparada para isso, ou seja, tem bons contrastes, tem padrões, esse tipo de coisas. Alguém que esteja com uma limitação contextual de usar o telemóvel na rua vai obrigatoriamente beneficiar desse bom contraste. E porque a realidade é que melhor acessibilidade conduz sempre a melhor usabilidade. Portanto, sobre este primeiro mito, não são poucas pessoas que têm uma limitação, qualquer pessoa pode ganhar uma limitação e provavelmente isso vai acontecer. E quando tomamos precauções para a acessibilidade, todos os nossos utilizadores tiram proveito disso. Portanto, este mito é errado. A seguir, há também a ideia de que a acessibilidade é uma coisa que acontece na fase de desenvolvimento, na parte de implementação, que tem a ver só com o trabalho dos developers. E na verdade, o trabalho relacionado com a acessibilidade começa antes da fase de desenvolvimento, começa também antes da fase de design, mas já falamos disso.
há vários cuidados que nós devemos ter, alguns que nós sabemos, alguns sabemos e ignoramos. Um deles é a cor. Vocês agora estão a pensar que seca, toda a gente sabe que temos que ter bom contraste nas nossas aplicações. No entanto, cada vez é mais comum nós vermos coisas tipo isto. Isto é do CSS Stats e é aqueles típicos sites de 50 Shades of Grey, porque é muito bonito nós termos o nosso Silver em cima do nosso Platinum, em cima do nosso Light Grey, e fica super fancy nos nossos Macs, mas de resto não funciona. E este é dos problemas mais conhecidos, mas também é dos que mais falha. Quando nós corremos aqueles testes de acessibilidade nos browsers, este é normalmente o que é mais repetido. Mesmo quando nós temos uma palete à partida com um contraste, e assim é muito fácil nós cometermos erros mais à frente. Adicionar mais tonalidades ou elementos com transparências ou assim, que depois já não garantem um bom contraste. Eu tenho aqui dois exemplos, que é usar placeholders como labels e não ter nenhuma marca visual de que isto é um link. O feedback ou dar a conhecer que algo é interativo ou chamar a atenção para alguma coisa nunca deve ser baseado só na cor, deve ter sempre um suporte em forma. Uma correção para isto é, os labels devem ser sempre labels, nunca devem ser placeholders. O browser interpreta de maneira diferente. Quem estiver a usar Assistive Technology vai interpretar isto de maneira diferente. E os placeholders devem ser só usados para complementar os labels. Isto é só uma boa prática geral que tem um grande benefício na acessibilidade. E os links, ou algo que nós queremos salientar, podemos usar underlines, podemos usar diferentes pesos, qualquer coisa que para quem não tiver percepção das cores consiga saber que aquilo é um elemento interativo. Outro exemplo é transmitir erros, por exemplo, só com base em cor. E aqui nós podemos, imaginem alguém que não consegue ver o espectro todo de cores, não vai perceber onde é que está o erro neste form. No entanto, alguém que veja efetivamente as cores pode não perceber o que é que está errado. Portanto, mais uma vez, toda a gente beneficia de ter algo mais. Podemos usar ícones, podemos usar copy, há uma série de soluções. O importante é não basear apenas em cor. Portanto, para resumir esta parte, logo ao início devemos usar um contrast checker para verificar se a nossa paleta está de acordo com as regras. Não usar a cor para dar destaque a conteúdo importante, nem para dar feedback, nem para mostrar que um elemento é interativo. E depois é verificar novamente, quando o nosso produto estiver feito, as coisas estiverem todas a ser usadas em conjunto, para vermos se não adicionamos alguma tonalidade que não permite aos utilizadores perceberem. E agora eu quero-vos mostrar, isto não vai ser muito fácil, mas eu vou tentar. Ok, então, umas ferramentas catitas que nós podemos usar. Aqui, o Chrome Lens, isto é um plugin para o Chrome que nos permite ver como é que pessoas com diferentes problemas de visão veem os nossos sites. Pronto, isto é só para nos dar uma ideia. Obviamente daqui nós não conseguimos tirar todas as conclusões, mas pode ser uma boa verificação. A seguir, controlos. Isto pode não caber totalmente no papel de um designer. Se nós tivermos copywriters na nossa equipa, isto vai partir para eles, mas como a maior parte de nós, pelo menos aqui, trabalham em equipas mais pequenas e isso normalmente fica a cargo do designer, eu decidi incluir isto aqui. Label controls é quando nós temos só ícones, por exemplo, devemos ter uma indicação escrita do conteúdo daquele ícone ou da função daquele botão. E eu agora vou tentar mostrar-vos como é que isto funciona. Ups. Dê-me só um segundo.
Quick Start. You'll practice what you learn. Many quick starts adjust the voice. Não era isto. Ok. O meu Mac não está a reconhecer a minha impressão digital. Ok. Welcome to VoiceOver. Ok, é isto. VoiceOver speaks descriptions of items on the screen and can be used to control the computer using only your keyboard. If you already know how to use VoiceOver. Não sei se vocês conhecem esta ferramenta, vem automaticamente com os Macs, portanto dá para experimentarmos os nossos sites com ela, e eu vou-vos só mostrar o que é que uma pessoa a utilizar este site qual é a experiência de uma pessoa que usa o VoiceOver aqui. Welcome to VoiceOver. VoiceOver speaks descriptions of items on the screen and can be used to control the computer using all. S Online button banner tracker has made some updates. Please reload your browser. Reload. You are currently on a button. To click link image /K9MJGTQ-14781013443119.png button. Link image button. Ok. You are currently on a button. To click the VoiceOver off. Ok, então duas coisas horríveis aqui. Button. Vou clicar neste botão, se calhar está-me a pedir para eu dar o meu primeiro filho ou assim, I don't know. E depois aquele link fantástico. Como é que isto se resolve? Ora bem, aqui. Então, as imagens é muito fácil. Se nós tivermos um link com uma imagem dentro ou um botão com uma imagem dentro, a única coisa que nós temos que fazer é acrescentar um alt. Algo assim do género, que quer que seja mais apropriado. E ele vai sempre buscar este. No caso, por exemplo, destes botões, em que o que nós temos é só CSS, para dar aquela forma, não temos nenhum sítio onde dar alt, então o que nós fazemos é um ARIA label, e neste caso seria menu. E eu vou tentar abrir isto novamente. Agora aqui. Welcome to VoiceOver. VoiceOver speaks descript. VoiceOver on 2, 3. Visited link. Menu button. Ok, You menu are currently on a button. button. Link image. Homepage pause. Okay. You are currently on a link. To click VoiceOver off. Pronto, isto é só um exemplo de conteúdo que nós devemos sempre escrever quando nós passamos os layouts aos devs. Não devemos só mandar as imagens, devemos sempre mandar também o copy, que é para eles incluírem o copy que está invisível, por assim dizer, também é super importante. No caso de serem coisas decorativas, nesse caso o alt vai vazio. Ok. O layout structure, aqui eu falo de tab order. Eu não sei se algum de vocês já alguma vez especificou a tab order de algum site, tanto developers como designers. Mas basicamente, quando eu estou aqui, vocês conseguem ver estes outlines, certo? Isto é a ordem pela qual um utilizador que usa o rato percorre um site. E pode ser muito frustrante para ele quando as coisas não fazem sentido. Que é, imaginem se eu estiver ali naquele menu e eu quero chegar a este, mas se primeiro ele vier para aqui, depois para aqui, depois é que vai para ali, isso é muito frustrante e faz com que os utilizadores percam imenso tempo. Portanto, também cabe ao designer especificar isso. Tipicamente é muito simples, é esquerda para a direita, de cima para baixo, mas às vezes até em pequenos widgets, que são um bocadinho mais complexos, convém nós dizermos qual é que é a interação que esperamos que aconteça lá. E incluir shortcut links no início. Neste caso, por exemplo, eu tenho um link que só aparece aos utilizadores de rato. Na primeira vez que eles dão tab na página, permite-lhes saltar para o conteúdo principal. Isto é muito importante quando temos sites altamente complexos e com menus com montes de opções e para o utilizador não ter que estar a ouvir o site todo. Incluímos 2, 3 no máximo links de shortcut para conteúdo.
Next. Preparar o nosso design para diferentes tipos de interação. Mais uma vez. Quantos de vocês é que já fizeram isto? Sem vergonha, malta. Eu também já fiz. É que, mesmo sem fazerem com intenção, muitas vezes isto vem naqueles ficheiros que nós sacamos de reset CSS, isto é tipo das primeiras linhas, é outline none, e está a andar. Isto é um anti-pattern gigante, isto é como nós que usamos rato, se nos estivessem a mostrar um site e não nos mostrassem onde é que está o nosso rato. E nós andávamos tipo a navegar e às cegas, porque não sabíamos onde é que estávamos. Isto é a experiência para os utilizadores de keyboard quando temos isto. E a questão é, há muitas tecnologias, há muita assistive technology, mas o teclado é das mais usadas, tanto por pessoas cegas como com mobilidade limitada, pessoas com lesões, mesmo programadores, e assim, há imensos que usam o teclado por causa das lesões no pulso e no cotovelo, e até power users, portanto, é das mais importantes de nós darmos suporte. Se nós tivermos mesmo que dar override às cenas do outline, porque não pode ter o estilo default dos browsers ou assim, não tem problema, nós podemos fazer outlines que vão de acordo com a imagem da nossa marca. E quando são estilos que são iguais aos do over, então também devemos explicar isso aos nossos developers. Coisas para as quais devemos desenhar os focus states. Tudo o que é interativo e só o que é interativo. Texto, parágrafos, títulos, etc. não tem nenhum focus state. Como desenhar estes estados. Não podem ser coisas assim, porque uma pessoa que está a olhar para um site, se tiver algo que é muito esbatido, que não tem contraste com o conteúdo, não vai perceber por onde é que está a navegar. Tem que ser algo que se destaque. Deve complementar sempre a forma e o tamanho dos elementos. Outro tipo de coisas podem ser confundidas com notificações, com alertas, etc. Não tem que ser igual para todos os elementos. Não sei se vocês repararam no outro ali atrás, mas a cor dos links é diferente dos botões. Outra vez link, botão. No entanto, convém que seja igual para todos os browsers. Ok. Então, pronto, concluindo, há muito trabalho para fazer para os designers, não é só para os developers, o que não quer dizer que seja só o trabalho dos designers. E há muitos developers aqui na sala, portanto eu decidi falar também desta parte. Saber onde aplicar os elementos HTML. Estas coisas todas não é igual a ter divs com classes. E é uma coisa que nós vemos muito, que é div, class, button, on click, function, não sei o quê. E isto não é muito diferente para os browsers, a forma como eles interpretam e a interação que eles suportam. O nosso markup deve sempre transmitir significado, estrutura e nunca uma coisa geral para todos. A tab order deve vir especificada dos designers, sim. Por default ela segue a ordem das coisas que nós temos no DOM e nem todos os elementos estão na tab order. Portanto, quando temos efetivamente que fazer componentes de raiz e não podemos usar os links, os botões, os inputs e temos que usar divs para o fazer, não nos podemos esquecer de os incluir na tab order e dar suporte para isso. Portanto, estes automaticamente, os da esquerda automaticamente estão na tab order, não precisamos nos preocupar com isso. Caso nós tenhamos que adicionar outra coisa, o que nós fazemos é adicionar um tab index e ele fica incluído na tab order. Cá está. Quando estamos a desenhar estes elementos, tab index também não basta, porque eles não vão detectar os eventos do teclado, ou seja, se nós até pomos uma div button no tab order do DOM, mas quando clicamos no Enter não faz nada, também é irrelevante, vai ser frustrante para o utilizador, ele não vai conseguir completar a sua task. Aqui,
Isto está muito pequenino, mas eu vou explicar o que é que isto é. Isto é um guia das Why Area Authoring Practices, e o que isto tem é uma descrição muito detalhada do comportamento que cada elemento espera do teclado. Por exemplo, temos um radio group. Isto explica aqui, se clicares para cima, o radio group deve se comportar desta maneira, se clicares na tecla de baixo, deve se comportar desta, e portanto é uma referência para os developers poderem implementar todos os comportamentos default de um componente que eles estão a fazer de raiz. Focus Management. Isto está relacionado também com o que eu estava a falar sobre o Tab Index e assim, que é, ok, então nós agora já temos todos os elementos, o utilizador já consegue chegar aos elementos todos que estão na página, mas nós nas nossas single page apps temos conteúdo que aparece da página e desaparece da página e a página não é refrescada, e então um utilizador que seja invisual não faz ideia de que há conteúdo a aparecer, ou se ele está com um foco num elemento que desaparece, não sabe para onde é que ele foi mandado entretanto. Isto é uma coisa que também tem que ser gerida por nós. Se nós abrimos um pop-up na nossa página, nós temos que mandar o utilizador para esse pop-up, não o podemos deixar no conteúdo de background. Se esse pop-up desaparecer, temos que o mandar para algures, o que for lógico, no nosso background. Isto faz-se em elementos que não sejam focáveis. Podemos dar um tab index de -1, por exemplo, no título do pop-up, ou seja, não vai estar na tab order, o utilizador não vai chegar lá só a fazer tabs, mas quando abrirmos esse pop-up, fazemos focus nesse título e ele já está dentro desse conteúdo. E de resto, aqui para os nossos developers, que gostam de automatizar muitas coisas. Há imensas ferramentas que nos permitem verificar a acessibilidade das nossas aplicações. Temos linters que logo à partida nos avisam se nós pusermos, por exemplo, Area Role Slider, ele vai nos avisar, olha, falta-te este label, aquele label. E além disso, podemos também ter uma coisa um bocadinho mais complexa, que é usar logo testes de acessibilidade nas nossas apps, que já nos dão alertas para coisas tipo contraste fraco, ou a falta de roles e cenas mais complexas, quando abusamos do Tab Index, esse tipo de coisas podemos incluir logo. Pronto, e portanto não é só o trabalho dos designers, também é o trabalho de toda a equipa. Este ponto eu deixei para o fim porque foi uma discussão sobre isto ali com um amigo Magalhães, que eu não sei se ele está aqui, que me despertou... Olá, Magalhães! que me despertou a curiosidade na acessibilidade, e foi a primeira vez que eu pensei, olha, vou-me informar mais sobre isto. E então eu estava a ter uma discussão ali com o Tony e com o Magalhães, ali em baixo estávamos a almoçar, e basicamente eu não tinha muitos argumentos para a acessibilidade porque eu não sabia quase nada disso, e eles tinham um argumento bastante forte que era mais ou menos isto. E então, na altura eu achei por bem investigar um bocadinho mais. E eu percebi que as pessoas não queriam fazer acessibilidade por dois motivos, essencialmente. O primeiro já falámos, que era ser inútil, espero que já tenhamos ultrapassado esse, e de ser uma coisa cara. E basicamente é a questão de, se calhar isto vai-me encarecer o meu projeto em 10%, só para eu dar suporte a 10 utilizadores ou algo assim do género. E portanto é um bocadinho sobre isso que eu quero falar agora. Quando nós desenhamos com acessibilidade em mente, isto não adiciona mais features ao projeto, a não ser que seja um projeto muito específico em que queremos deixar as pessoas customizar os nossos layouts e assim, não vai complicar a parte de desenvolvimento. A maioria dos desafios relacionados com acessibilidade são resolvidos com boas práticas. Usar os elementos de HTML certos resolvem para aí 90% dos problemas. Há um caso muito forte na parte de negócio também para seguir a acessibilidade. Os sites e aplicações que têm acessibilidade têm uma audiência muito maior, são CEO-friendly, a usabilidade, como já falámos sobre isso, também é sempre beneficiada. Portanto, mesmo que
que alarga um bocadinho o tempo de desenvolvimento e de design, no fundo vai acabar por compensar. Portanto, e além disso, okay. Not expensive. É expensive para quem não sabe. Calma, já lá vamos. Mas também para quem não sabe é tudo expensive. Também é verdade. A escolha também cabe ao cliente, mais do que não. Mais ou menos. Isso é Como porque é que tu os project estás? managers Deixa só Porquê é que dizes que cabe ao cliente? O cliente faz as tuas especificações técnicas todas do projeto, de arquitetura e esse tipo de coisas? Então porquê é que vai fazer isto? Se vais gastar mais horas, numa que seja, vais ter que pôr um budget para isso. E o cliente diz sim ou não. E testes, por exemplo, quando tu escreves testes para os projetos, tu estimas horas para os testes ou é uma coisa que simplesmente está incluída no teu processo? Há imensas coisas que é uma questão de boas práticas e que, no fundo, vão dar retorno, que muitas vezes o cliente não compreende, certo? E eu acho que nos cabe a nós perceber qual é que é a melhor forma de fazer as coisas. Como em qualquer outra coisa que tu gastes. Sim, mas eu não acredito que haja um cliente que se vire para ti e te diga: não, eu não quero que o meu site seja acessível. Torna isso o mais difícil possível para os cegos e para os surdos. Não dizem isso especificamente, mas apresentam Certo. não, quero isto assim, coisa, e enfim, é isso que tem, e a usabilidade. Mas então deixa-me chegar a este ponto, porque eu acho seriamente que isto é que ter em conta a acessibilidade nos nossos projetos de software é um dever nosso. E porquê? Nós estamos a construir um mundo que é 100% assente em tecnologia. Há montes de negócios a nascer todos os dias que são baseados na web. Há serviços que tinham pontos de suporte físico que estão a shiftar para a web. Eu no meu telemóvel só consigo falar com amigos, falar com a família, pagar contas, consigo usar GPS, consigo consultar informação. E nós não podemos simplesmente excluir os utilizadores deste mundo que nós estamos todos a construir e todos nós temos uma responsabilidade nisso. Além disso, nós estamos numa fase muito engraçada do desenvolvimento e do design, que é, nós falamos muito em call to actions e levar o utilizador a fazer X e a completar certo flow, e muitas vezes não pensamos se o estamos a capacitar para isso. E eu acho que nós, em primeira instância, temos que pensar se o nosso utilizador é capaz de realizar esse flow. E, portanto, para os mais difíceis de convencer, eu acho que é um bocadinho importante nós pensarmos nisto, na tecnologia que nós queremos fazer para o nosso futuro eu. Quando tu tiveres uma limitação e não fores capaz de usar a tecnologia que tu próprio construíste, só depende de nós, de toda a gente que faça este tipo de trabalho. E então, como é que nós podemos fazer isto? Nem sempre é fácil. Get educated, Magalhães. Eu só quero acrescentar que eu concordo perfeitamente. Acaba por não ser uma perda de tempo, porque depois a rotina é como eu agora faço testes, vou começar a escrever. Exatamente. A acessibilidade não é um bicho de sete cabeças, de maneira nenhuma. Tipo... Nem sequer entra em discussão com o cliente. Tipo, é uma coisa que tem que ser feita. Na minha opinião, não. Eu não lido muitas vezes com clientes, mas eu acho que não é uma coisa que tenha um impacto suficientemente grande num orçamento de um projeto para entrar nesse tipo de debate. De qualquer maneira, quem sabe programar também aprende a pôr meia dúzia de labels nos elementos e a usar os elementos certos, e isso tudo é muitas vezes só uma questão de tomarmos consciência desses detalhes. E aqui, os project managers e CTOs e cenas desse género têm um papel muito importante, que é: as pessoas deveriam receber esta educação em tempo de trabalho. E eu prometo-vos que os vossos software developers e designers não vão precisar de muito tempo para aprender. Se estão a começar um projeto, então é a altura perfeita, é atacar logo isso. Têm ferramentas deste tipo, isto são checklists. Eu acho esta interessante porque tem separada por papel da equipa e vocês conseguem ir vendo se estão a cumprir com as normas de acessibilidade logo à partida.
Se já têm um projeto que já está desenvolvido, já está extremamente avançado e vocês pensam, Rui, agora tornar isto acessível vai ser engraçado. O meu conselho é, identifiquem os flows principais na vossa aplicação. Por exemplo, se é um site de compras, então o vosso utilizador tem inevitavelmente de conseguir adicionar um item ao carrinho. Tem que conseguir adicionar um método de pagamento. E comecem por esses dois. Façam testes de acessibilidade, vejam se estão de acordo com as normas e comecem por corrigir esses. E aos poucos, depois, as coisas novas que vão desenvolvendo já vão fazer com acessibilidade. E o meu último conselho é testarem as vossas aplicações com utilizadores com limitações. Eu não sei quantos de vocês é que fazem testes de usabilidade, mas suponho que pelo menos alguns façam. E é importante nestes testes usar estas pessoas, porque nós sabemos como é que funciona a Assistive Technology, mas é diferente de ver como é que esses utilizadores efetivamente usam o nosso produto. E também é um bocadinho aqui que entra a questão de empatia, que é para não ser só um número naqueles 15%. É nós percebermos efetivamente como é que estas pessoas funcionam, como é que elas trabalham, o que é que elas precisam de nós para que o nosso produto possa chegar a elas. E pronto, é isto. Este é o meu cão que apareceu ali nos Focus Management, que agora já está a caminho de mim. Agora sim, agora sim.